bênçãos dos céus de Jesus, para que possamos, mestre amigo, estarmos em comunhão com o bem, de eliminarmos, como disse a página, todo o excesso de pensamentos negativos. Pedimos também a espiritualidade amiga, que abençoe essas águas que são trazidas aqui e todas possam estar sendo magnetizadas neste momento, tratadas por todos esses nomes, Senhor, que são colocados em nossa cestinha, cada um com um pedido diferente, mas que Jesus vê o coração de todos em cada nome que eles encontram. Pedimos pela nossa palestrante de hoje, que ela vai ter o dom da palavra, que Jesus a ampare, para que tudo que for dito aqui, Senhor, nós possamos aprender e irmos colocando em prática em nossas vidas. Assim, Jesus, te pedimos permissão neste momento para darmos por aberto mais esta reunião pública e possamos permanecer na vossa presença hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Com a palavra, Neuza. Boa tarde a todos. Nosso tema já está aqui, né? Parábola da casa edificada sobre a rocha. Esse ano nós fomos escalados assim, para falar sobre as parábolas, que é uma coisa que eu amo. E conforme eu já mostrei para vocês, eu tenho esse livro que eu adoro, e agora tenho esse também do Anílio, que eu achei muito bom também. Esse do Anílio, inclusive, esse que trata dessa parábola da casa é o volume 2. Bom, eu vou ler o trechinho da parábola, que ela é bem pequena, para que a gente não se perca, e depois a gente vai comentando sobre ela, tá bom? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Esse texto está em Lucas, capítulo 6, versículo 47 a 49. Eu queria começar fazendo uma observação dessa primeira frase que Jesus começa aqui, que Mateus cita. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Essa frase é uma frase bem, vamos dizer assim, que nos traz reflexão, né? Porque nós sempre falamos isso. Senhor, Senhor, me ajuda. Senhor, Senhor, me ampara. Senhor, me mostra o caminho. E Ele faz. E Ele mostra. Mas não é o que a gente queria ver. Na maioria das vezes não é o caminho que a gente queria. E aí a gente faz de conta que não viu. E a gente faz de conta que Deus não mostrou. E a gente faz de conta que não entendeu. E aí, a gente faz de conta que não entendeu, e ele faz de conta que não percebeu
o que a gente viu, né? Só que lá na frente, esse faz de conta, o saldo é nosso. O problema é nosso, porque Deus sabe de todas as coisas. E quando nós fazemos um pedido, na oração do Pai Nosso, Jesus mesmo trouxe para a gente que seja feita a tua vontade. Será que é isso mesmo que a gente quer? Será que é isso mesmo que a gente pede na nossa oração com fervor? Ou será que a gente só fala isso? Mas lá no íntimo, a gente fala assim, não, Senhor, seja feita a tua vontade, mas combina comigo, tá? Que eu quero a minha também. Então, isso aqui é um chamado para que a gente realmente perceba como nós estamos fazendo as nossas orações. Como nós estamos fazendo o nosso dia a dia. Como nós estamos utilizando as nossas palavras. Como nós estamos utilizando as nossas ações. Porque depois a gente vai ter aqui um slide aqui que a gente vai colocar a culpa em Deus, mas isso não é verídico, né? Bom, então vamos chegar aqui na nossa parábola de hoje. Quando ele fala sobre a casa sobre a rocha, o que significa a casa? Segundo essa parte do livro, que é um livro de psicológico, transpessoal e consciencial das parábolas, segundo a Lírio, a casa é a própria vida. O homem prudente edifica sua vida sobre a rocha. Ou seja, a casa que nós edificamos é a nossa casa interior. Não é a nossa casa material. Porque a nossa casa material vai ficar aqui. O nosso carro, a nossa casa, os nossos bens, tudo vai ficar aqui. Mas e a nossa casa interior? Essa é que tem que ser edificada sobre a rocha. E como que a gente sabe se a gente está edificando a nossa casa sobre a rocha? Com virtudes, com caridade, com benevolência, com boa vontade, com amor. Aí nós estamos colocando alicerces fortes para a edificação da nossa casa. Quando falamos dos alicerces, significa o conhecimento da verdade universal e da verdade interior por meio do autoconhecimento. Verdade universal e verdade interior. Onde está essa verdade? Aqui dentro. Autoconhecimento. Como nós nos autoconhecemos? Nos perguntando, como disse um sábio da antiguidade, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, quando nós começamos a nos conhecer, nós começamos a descobrir o conhecimento universal e começamos a descobrir a verdade interior. E essa verdade, ela vem conosco, ela está dentro de nós. Cada um tem a sua. Então, não adianta a gente falar assim, eu vou te mostrar a minha verdade como é que é. Não adianta. Cada um tem a sua verdade interior. A verdade universal é a verdade da lei de Deus. Se você estiver cumprindo a lei de Deus, você está no caminho certo. Agora, o seu objetivo, o seu caminhar, está dentro de você. Nós vamos ter um exemplo bem interessante aqui na frente, no slide. É a
através da autotransformação que permite o ser espiritual superar a vida superficial e viver de forma mais profunda. A rocha simboliza algo sólido, assim como é a revelada pelos espíritos crísticos e superiores. Então, o ser espiritual supera a vida superficial, ou seja, nós temos que estar mais preocupados em nos informar e nos melhorarmos com a nossa vida espiritual do que com a nossa vida material. Nós estamos numa fase do nosso planeta, de provas e expiações ainda, que nós tivemos um desenvolvimento tecnológico maravilhoso, né? Vamos dizer assim, nos últimos 100 anos, nós tivemos fatos assim importantíssimos. Tivemos tomografia computadorizada, telefone, internet, celular, milhares de coisas. Mas como vai a nossa formação moral? Nós estamos não matando, não furtando, honrando pai e mãe que Moisés trouxe? Nós estamos exemplificando com Jesus, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo? Será que nós já estamos fazendo isso? Então, quando a gente começa a perceber que a nossa vida superficial, ela toma uma proporção muito maior do que a nossa vida profunda, isso é preocupante. Agora, por exemplo, nós já estamos na IA. E a IA é muito preocupante. Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa, eu tenho muitos livros, mas, bom, vamos na internet, vamos na IA, né? Joguei. Ela me deu uma informação que eu falei assim, gente, engraçado, não parece que eu li isso? Não parece que foi essa informação que eu tenho. Aí fui lá no livro de Chico pesquisar. E não era. A IA estava me dando uma informação que não foi a mesma que o Chico me trouxe. Então, isso também, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente a gente que monta palestra, assim, monta estudo, que a gente não pode só ir na internet. Que a internet, muitas vezes, ela está nos oferecendo coisas assim. A gente não pode esquecer que a IA é montada por seres humanos. E esses seres humanos são falhos. Ontem, eu não sei se vocês assistiram, eu assisti o Caldeirão do Hulk. E eu adoro aquele programa do Quem Quer Ser um Milionário. E a moça estava indo muito bem, por sinal, ela era estudante de Direito, e caiu uma pergunta sobre um navio, se eu não me engano, construído por uma IA. E quem era a pessoa responsável? Alguma coisa assim. Aí ela respondeu, a doutora, não sei o que, mas ela, como estudante de Direito, estava dizendo que aquilo ali estava havendo muitas controvérsias, porque se acontecesse algum acidente, por exemplo, na hora de ele atracar, batesse alguém, alguma coisa, quem iria responder por isso se era tudo pela IA? Então aquilo ali ainda tinha muita coisa para ser analisada. Aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, a gente fica colocando tudo na IA, mas a gente tem que pensar que a IA é feita por nós, né? Então, quer dizer,
tudo bem, nós temos toda essa tecnologia, que nem eu falei, o telefone, o celular, a tomografia computadorizada, as vacinas, tudo também foi feito pelo ser humano. Mas foi muito tempo de tecnologia, de estudo, de tudo mais. Então a gente não pode colocar só a máquina trabalhando por nós, né? Bom, dando seguimento aqui. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta: na nossa consciência. Agora, na questão 621A, ele pergunta que, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Olha como Kardec vai sempre além um pouquinho, né? Ele a esquecera e desprezara, quis então Deus lhe fosse lembrada. Essa questão aqui, na hora que a gente estava estudando para montar, nós lembramos que também tem uma outra questão no Livro dos Espíritos, só que eu não quis me aprofundar para não sair do tema, que pergunta por que nós temos que fazer orações, pedidos a Deus, se Ele já sabe o que a gente precisa pedir. Ele já sabe o que a gente vai pedir. Ele sabe o que a gente precisa. Então, Ele sabe o que a gente precisa. Nós é que precisamos de nos aproximar dele para poder pedir. Então, não é que ele precise ele precisa da gente, nós é que precisamos dele. Então, aqui é a mesma coisa. A lei já está na nossa consciência. Mas nós temos que, de vez em quando, trazê-la à tona, né? E aí, seguindo, a enchente chega com ímpeto. Temos aqui as provas e expiações. Esse é um tema bem também desafiador de se falar. Geradores de várias experiências e desafios, convidando-nos a transformarmos em experiências aprendizados. A primeira opção que Deus nos faculta para evoluir é sempre pelo amor, constituindo-se para esse fim as provações. Então, Deus nos dá como opção, no plano reencarnatório, as provações. Você vai assinar seu contrato no plano reencarnatório, você vai para a prova X. Por exemplo, eu escolhi uma prova de passar por um câncer. Ok? Aí, quando eu chego aqui, que eu esqueci tudo que eu fiz, que eu assinei, eu me revelo assim, muito rebelde. O que acontece com essa minha prova? Ela não vai ter validade. Aí, numa próxima encarnação, o que vai acontecer? Ela vai se tornar uma expiação. Então, vamos lá. Vamos devagar. Quando reencarnamos, escolhemos a generalidade das provas. Isso significa que trabalharemos um gênero que nos faculte êxito na escola da vida. Exemplo: suponhamos que um espírito peça o compromisso na área de saúde. E ao reencarnar, nasce numa classe social menos favorecida, com condições de vida que lhe dificultem o estudo. Ele poderá trabalhar como coletor de lixo, com isso vai contribuir com a saúde, pois estará fazendo a higiene sanitária. Poderá se esforçar e buscar estudo um pouco e se transformar em um auxiliar de enfermagem, depois técnico. E vencendo os obstáculos, aprimorando sua inteligência, poderá fazer o curso superior e se tornar médico. Cansamos de ver casos como esses, né? Tudo dependerá do esforço que fizer.
O gênero das provas, trabalhar com saúde, permanecerá, mas as formas como desempenhar dependerá de suas escolhas, do livre-arbítrio. Então, isso aqui, gente, por exemplo, nós demos um exemplo muito bonito de um espírito que vem com uma programação na área de saúde. Mas, como ele está numa situação não favorável, ele veio primeiro colhendo lixo, depois ele se transformou num auxiliar de enfermagem, depois num técnico, se esforçou e fez um curso, passou numa faculdade e se tornou médico. Legal. Cumpriu a prova dele. Agora, temos também casos, por exemplo, uma pessoa que é muito viciada no álcool, por exemplo. E aí lá no plano reencarnatório, na hora de assinar lá o seu contrato, ela escolhe vir numa família onde os pais são alcoólatras e ele vai trabalhar de barman. Olha as dificuldades. Então, o que acontece aqui? O livre-arbítrio. Ele tem que ter muito boa vontade para poder desempenhar bem a sua prova, que é se desenvolver, passar por essa prova do álcool, mesmo tendo uma família inclinada a isso, mesmo ele tendo tido várias internações nesse ramo, nesse nível, mas pelo seu livre-arbítrio ele pode sair disso. Ele quer sair, ele escolheu sair, só falta agora ele conseguir sair. Então, tudo depende do nosso livre-arbítrio. Agora vamos falar das expiações. Para entendermos melhor, vamos fazer uma análise do significado da palavra. O prefixo ex significa extrair, de dentro, e pia quer dizer pureza. Então, expiar é extrair a pureza que há dentro, na própria essência da criatura. As expiações surgem devido à utilização inadequada do nosso livre-arbítrio, processo no qual queremos permanecer no erro e nos rebelamos contra as próprias leis divinas. Nessas situações, criamos para nós as expiações. É o momento em que surge a dor. Nós temos um caso contado por Chico Xavier, de uma mãe que tinha um filho que tinha um problema, não tinha os dois braços, não falava e não ouvia, parece. E aí, um dia, ele sofre um acidente e perde as duas pernas. A mãe desencarnou. E aí a mãe foi lá no Chico. Chico, mas não é possível. Olha só, meu filho já não tinha os braços, não fala, não ouve, e agora ele perde as duas pernas. Que Deus é esse? Que misericórdia é essa? Aí o Chico fala assim, Deus é tão bom e tão misericordioso que fez com que esse acidente acontecesse. Porque ele já estava planejando se jogar de um abismo. E essa seria a 8ª vez que ele iria se suicidar. 8ª encarnação perdida. Então, às vezes a gente olha a situação e a gente não entende o que está acontecendo, o porquê que a situação acontece. Mas Deus sabe de todas as coisas. Me fez até lembrar uma outra historinha também bem interessante sobre Deus sabe de todas as coisas, né? Uma mulher
vivia num sítio, sozinha com o filho, pobre, bem pobre. E ela tinha um cavalo que ajudava o rapaz a ir na cidade, vender a horta, vender as coisas, né? As verduras. Um dia o cavalo some. Aí a vizinhança vai lá e fala: nossa, que tragédia. O único cavalo que vocês tinham e ele foge, né? Ela: calma, fica tranquila. Deus sabe de todas as coisas. Aí, um belo dia, o cavalo volta com uma égua. Aí vai a vizinhança lá de novo: nossa, que beleza, né? O cavalo não só voltou, como trouxe uma égua junto. Agora você tem 2 cavalos, 2 trabalhadores, vamos dizer assim. Ela: calma, Deus sabe de todas as coisas. Aí o rapaz vai montar a égua para acalmar, para poder ir para o serviço, né? Para a labuta. Cai e se machuca e quebra a perna. Vai a família, o pessoal, o vizinho lá de novo: nossa, que tragédia, né? O rapaz subiu para domar a égua e ela jogou ele no chão. Calma, Deus sabe de todas as coisas. E aí, quando o rapaz está lá se refazendo da fratura da perna, acontece a guerra. Todos os jovens são chamados para ir à guerra. O filho dela não foi, porque estava acamado. Aí os vizinhos vão lá e falam: nossa, que sorte a sua, né? Que seu filho não foi para a guerra. Ela: calma, Deus sabe de todas as coisas. Então, é isso. A gente, quando a coisa está muito boa, Deus sabe de todas as coisas. E quando a coisa está muito ruim, também Deus sabe de todas as coisas. Nós não temos essa condição de saber exatamente o que está acontecendo e o porquê, né? A expiação não significa necessariamente um sofrimento. É apenas um reconhecimento e um retorno ao caminho correto da vida, a essência do amor. Lembra da história que eu contei agora sobre o rapaz? Para ele, foi uma expiação ele ficar novamente, passar por esse problema de perder as pernas. Mas foi uma forma dele não perder a encarnação novamente. Porque já era a 8ª vez que ele iria perder uma encarnação por suicídio, né? A expiação só tem por finalidade a reeducação. Após se reeducarem, são conduzidos novamente pela vida aos mecanismos provacionais nos quais estarão reparando com atos de amor o desamor praticado no passado. Então, a expiação, quando a gente passa por um processo de expiação, esse processo é para reeducarmos. Porque depois, quando a gente passa dessa fase, quando a gente volta para o plano espiritual para reencarnar novamente, que isso vai acontecer centenas, milhares de vezes. Nós já viemos de centenas de encarnações e vamos ainda passar por milhares de encarnações. Então, quando a gente passa por um processo de expiação, a gente volta já com uma parte do que precisava reeducado e voltaremos com um novo processo de contrato assinado. Então, por exemplo, eu tenho que trabalhar nessa encarnação a paciência. Então, eu vou ser testada, até conseguir. Aí, vamos, consegui, ok, fui. Aí, quando eu for reencarnar de novo, o que eu vou ser testada da próxima vez? Ser caridosa. Aí eu vou assinar outro contrato. E assim a gente vai, até a gente evoluir. É isso, gente. É passo a passo.
caminho a caminho. É um passo em cada encarnação. Por isso, nós não podemos perder a nossa encarnação. Ih, bateria. Estou mostrando aqui. Oi. Som. Peraí, deixa eu ver espaço. Som. Precisa gerar, né? É 880. Som. Aquele ali acabou a bateria, depois tem que trocar. Então, eu me perdi. Então, cada encarnação é para a gente se reeducar. Então, por isso a nossa encarnação é tão importante. Porque nós estamos aprendendo em cada uma delas algo que necessitamos muito. E como diz Chico Xavier, nós estamos com os melhores professores na melhor escola que precisamos, que é dentro do lar. Ali nós estamos no meio que mais necessitamos. Quando a gente sai dali, daquele iniciozinho, daquele núcleozinho, a gente vai para o segundo núcleo, que também é de grande importância para o nosso aprendizado. Escola, amigos, trabalho, sociedade. Aí a gente vai construir o terceiro núcleo, a nossa outra família, né? E aí, às vezes, a gente depara com situações assim. Nossa, tem um filho que não tem nada com a nossa família. É a ovelha negra da família. Será? Será que por acaso, Deus deixou assim um espírito pousar assim na nossa família por nada? Claro que não. Se esse espírito não tinha nenhuma ligação antes, esse espírito necessitava de ter uma família como parâmetro, e essa família necessitava de ter um espírito um pouco mais delicado para trabalhar, para se aperfeiçoar, para melhorar e para evoluírem juntos. Então, esse acaso não existe. E aí, a gente vai passando as nossas encarnações. E por isso elas são tão importantes. Quanto mais evoluímos, utilizando o amor nas provações ou retornando a ele nas expiações, mais expressaremos a nossa gratidão a Deus, pois foi para isso que Ele nos criou. Mediante as dificuldades, é importante não confundir resignação com acomodação. Gente, isso é muito importante, porque assim, às vezes nós passamos por um problema e estamos resignados com aquilo. Outras vezes, nós nos acomodamos. É a vontade de Deus. Não. Nós temos que ter resignação. Fazer o que for necessário para melhorarmos. Saber que não estamos passando por aquilo sem um motivo. Saber que não estamos passando por aquilo sem um processo necessário para melhorarmos. Mas não nos acomodarmos numa situação. Exemplo.
Aqui em Petrópolis acontece muito, a gente pode usar mesmo a nossa cidade como parâmetro, apesar de que agora aconteceu em Juiz de Fora também, as chuvas, os desastres que acontecem. Aí a gente faz uma análise da nossa parte aqui geográfica. E a gente observa que Petrópolis ou é montanha ou é vale. Ou cai barreira ou vai enchente. Né? Mas antigamente era assim? Não. Por quê? Porque o número populacional era menor, porque tinha muito mais plantação, muito mais árvore, e as construções eram muito menores em matéria de quantidade. Então, hoje em dia, a gente olha assim, por exemplo, aqui, a gente olha ali e fala assim, nossa, aquele morro ali está bem verdinho ainda. Daqui a 2 anos você não vê mais o verde do morro. Entendeu? Então, aí a gente fala assim, na hora que desmonta tudo, a gente fala assim, mas a culpa é do governo. Em tese, porque a culpa é de quem está fazendo a obra, que muitas vezes não tem arquiteto, engenheiro, construtora habilitada, nada disso. Agora, passa a ser uma culpa do governo na hora que ele começa a cobrar IPTU. Aí passa a ser culpa do governo. Então, gente, a gente tem que analisar que hoje mesmo, já ia esquecendo de falar esse exemplo, eu estava vendo o jornal na hora do almoço, me aprontando para vir para cá, e estava falando sobre uma ponte em Campos, que está desativada agora, com essas enchentes bravas que teve lá na região norte, noroeste, e tiveram que desativar a ponte. Uma ponte muito antiga, de 400 e poucos anos, que está toda enferrujada por baixo. E aí a Defesa Civil fechou os 2 lados da ponte. Aí foram entrevistar várias pessoas, né? Aí uma moça falou assim, não, mas é um absurdo, porque agora a gente tem que ir lá naquela ponte, ou então lá naquela outra, para poder passar. Passar a pé, passar de bicicleta. Porque aquela ponte já não seria mais de carro há muitos anos. Aí o repórter fala assim, mas e se você estiver passando ali e a ponte cair? A culpa é do governo. Como assim? A Defesa Civil não já bloqueou? Não já disse que não pode? Então você não quer perder 5 minutos a mais do seu dia, acordar mais cedo, vamos dizer, para você ir num lado da ponte ou do outro lado, mas você quer correr o risco de passar por ali e a ponte cair e você morrer. Porque se cair, você vai morrer, porque é um rio, sei lá, com mais de 10 metros de profundidade. Então, gente, o ser humano, ele é muito acomodado. É essa acomodação que a gente não pode ter. E é essa acomodação que eu estou tentando também exemplificar aqui, referente a Petrópolis. Quando aconteceu aquela tragédia no Morro da Oficina, foi uma tragédia? Foi. Agora, quantas casas ali estavam legais? Eu falo legal, assim, em relação à documentação mesmo, porque, por exemplo, eu trabalhei num escritório de arquitetura há muito tempo, e o meu chefe, além dele ser arquiteto ali do escritório, ele era da Secretaria de Obras. Então, para você ter o apídice da prefeitura e você poder vender seu imóvel e tal, tinha uma regra, assim, centenas de coisas, né? Quantas casas
Petrópolis tem habite-se. Nem 2%. Agora, é o que eu falei, a prefeitura torna-se conivente quando começa a cobrar IPTU. Aí a coisa muda de figura. Mas é isso aqui. A gente não pode confundir resignação com acomodação. Essas pessoas normalmente elas se acomodam a uma situação. Aí na hora que acontece a tragédia, a culpa é do governo. E aí? Foi como essa moça hoje falou. Mas ela não quer sair 5 minutos mais cedo de casa. Ela prefere passar na ponte que pode cair o risco de afundar de repente. Seguindo. Na resignação, a pessoa aceita as suas dificuldades como dádivas para aprender com elas e se libertar. Na acomodação, a pessoa se torna passiva diante da dificuldade, dizendo que está assim porque Deus quer. Isso é uma inverdade. Deus não quer o nosso sofrimento. Então, aqui que eu comentei lá no início que a gente ia falar sobre isso. A gente muitas vezes tem essa mania de dizer, nós estamos assim porque Deus quer. Deus não quer, gente. Você quer ver uma coisa que me incomoda muito? Pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade de rua. Eu, Neuza, eu tenho uma dificuldade enorme em ajudar essas pessoas. Eu ajudo assim, se eu passar, a pessoa falar, você me dá uma comida, dona? Aí eu vou ali e compro a comida, agora fora isso eu não dou nada. Sabe por quê? Eu acho que aquilo ali tem 2 motivos. O primeiro, livre-arbítrio. Por quê? Se não tem família, se ele está em dificuldade, se tem um abrigo. Com todos os si negativos, tem um abrigo. Agora, se ele não quer um abrigo a si mesmo, será que se eu estiver ajudando muito assim, eu não estou tirando ele da aprovação que ele escolheu? Da aprovação que ele tem que passar? Não sei. Será que não foi essa a aprovação dele? Aquele cara que eu comentei aqui agora, que estava dentro de uma família alcoólatra e foi ser barman, e ele escolheu isso, e ele tinha que passar por essa prova e não passou pelo seu livre-arbítrio e foi ser morador de rua? Não sei. Porque a gente vê tantas pessoas com tantas dificuldades que conseguem sair dessa situação, que tem horas que eu fico olhando e falo, mas por que ele não consegue, gente? Tem o CRAS, tem o governo, tem Bolsa Família, tem moradia, tem o abrigo, tem condição, se você perder os seus documentos, tirar o documento, tem condição de te dar passagem, se você não é daqui, você voltar para o seu local de origem. Nossa, tem N condições de te ajudar. Mas não é isso que você quer, né? Sabe por quê? Sabe por quê que ele nem quer ir para o abrigo? Gente, eu vivi isso. Eu não estou falando que eu não vivi, não, tá? Eu vivi isso. Sabe por quê que eles não queriam ir para o abrigo? Tem regras, né? E por que não pode beber? Não pode levar a cachaçinha. Aquela garrafinha. Então, eu não quero. Então, a opção dele é qual? Querer ficar ali. Bom, continuando. E Jesus termina falando o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a casa na areia sem alicerces, na qual bateu a corrente e ela caiu. Gente, quando eu estava estudando isso aqui, eu me lembrei de uma história de Eurípides Barçanufo, e aí fui pesquisar qual era o livro,
e é no A Vida Escreve, Hilário Silva, o Espírito, que foi escrito por Valdo e Chico, mas essa passagem exatamente do Eurípides Barçanufo foi do Chico, em que Eurípides já estava naquele processo de desdobramento dele. E ele, uma noite, em desdobramento, ele viu o seu corpo voando. E, de repente, o seu corpo pousou no lugar. E, nesse lugar, longe, assim, tinha uma pessoa sentada numa pedra. E uma luz enorme em volta. Aí ele fixou o olhar e começou a chorar. Quando ele fixou mais, ele viu que era Jesus. Aí ele se aproximou e perguntou: Senhor, por que choras? Pelos que não te conhecem? E ele respondeu: não, eu choro pelos que me conhecem e não fazem o que eu ensinei. Então, quando eu estudei isso aqui, esse trecho, eu lembrei desse livro, dessa história. Quer dizer, eu lembrei da história e fui pesquisar em que livro estava, né? É o homem que não pratica, que edificou a casa na areia sem alicerces, na qual bateu a corrente e ela caiu. Quando ouvimos as suas palavras, mas não a praticamos, ficamos estagnados e continuaremos em uma vida de superficialidade, de ilusão e de auto-engano. Simbolicamente, Jesus está falando das pessoas insensatas que vivem se auto-enganando, crendo que não precisam buscar a verdade universal, nem a verdade interior pelo autoconhecimento, e acreditam que nunca vai acontecer nada a elas, que os problemas só acontecem com os outros. Essa semana, possivelmente vocês viram nos jornais, nas redes sociais, uma tragédia que aconteceu ali na entrada do Centenário, né? Um rapaz que foi assassinado ali por briga de trânsito. Isso em Petrópolis ainda choca bastante, porque a gente fala assim, Petrópolis ainda está calmo para isso, né? Mas eu confesso a vocês que no dia que eu vi a reportagem, se eu não me engano foi na quarta noite, não falava o nome de pessoa nem nada, então não me chamou a atenção, mas quando foi na quinta-feira que eu vi, eu fiquei bem assustada com a situação. Mas não espantada, assustada, não espantada. Porque o rapaz que foi assassinado, eu o conhecia bem. Era mais amiga da esposa dele do que dele, mas eu o conhecia bem. E ele era um rapaz bom, um rapaz de coração bom, mas estourado. Tudo para ele era, sabe? Infelizmente, naquele dia, ele se deparou com uma pessoa tão estourada quanto ele e que tinha uma arma de fogo. E aí os dois brigaram, a arma disparou e ele desencarnou, com 38 anos de idade. Então, assim, com certeza, em todas as vezes que eu me lembro de ter visto ele desafiando a vida, brigando com Deus e o mundo, ele nunca acreditou que isso fosse acontecer com ele, só com os outros. Mas aconteceu. Foram 2 vidas estragadas por uma briga de trânsito. E nem dá para dizer que o rapaz que assassinou foi só o culpado, porque pelas câmeras você vê que é ele que entra e fecha o cara. Em que o rapaz é culpado de estar com uma arma de fogo? O que um rapaz de 24 anos está fazendo com uma espingarda às 5 horas da tarde em Petrópolis, dentro do carro?
né? Então, assim, mas nada acontece por acaso. Deus sabe de todas as coisas. Só que é isso aqui. A gente não pode pensar que as coisas só vão acontecer com os outros. A gente tem que pensar que as coisas acontecem com a gente também. Contudo, chega um momento em que vem a enchente, a corrente bate e leva a casa ruína. Que ruína é essa? O sofrimento cruel, pois surgem as experiências de desafios e encontram pessoas completamente despreparadas para os embates da vida, como esse caso que eu acabei de citar. É muito cômodo viver de forma superficial, contudo não foi para isso que fomos criados. Cedo ou tarde, as próprias experiências de desafios da vida, que nos pegam desprevenidos, geram sofrimentos e nos impulsionarão a buscar uma vida com bases mais sólidas na verdade universal do Evangelho de Jesus. Muita paz, que possamos ter uma semana abençoada, que Jesus esteja sempre presente em nossos corações. Obrigada, Nilce, pelo estudo da tarde. Que todos nós possamos observar tudo que foi dito aqui, para que a gente possa, saindo da estagnação, dos pensamentos malévolos, né? Para que a gente possa caminhar com mais serenidade aqui na Terra, né? Vamos passar para o passe e logo a seguir a gente dá alguns avisos. Senhor nosso Pai, Deus de amor, sabedoria e justiça, Jesus de Nazaré, irmão, mestre, amigo, pastor e guia, e agradecemos a oportunidade de mais esta tarde reunidos aqui, ouvimos essa palestra esclarecedora e educativa pela irmã Nilza, que nos traz os ensinamentos de podermos nos melhorarmos, procurando nos conhecer melhor. Agradecemos, Senhor, por mais esse dia de vida que nos está sendo concedido, pelos livramentos e bênçãos recebidos. E pedimos que, ao sairmos daqui, sejamos acompanhados pelos nossos espíritos amigos e protetores. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos para a segunda parte, que é o passe, mas antes eu vou passar um recadinho, que a evangelização